Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra que vai edificar a sua fé e vai também te alertar e fundamentar você e conscientizar você, para que você esteja em alerta, para que você esteja de antena aguçada para discernir as estações que você tem ouvido e os canais que você tem sintonizados. Amém? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema tão maravilhoso dentro da teologia, que é apologética. Uma defesa em favor do Evangelho do Senhor Jesus. E para isto eu quero usar como texto áureo, um texto aqui da Epístola de Gálatas, cujo autor é o apóstolo Paulo, claro, por inspiração do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ler aqui os versículos de número 6 ao 9 do capítulo de número 1. Eu convido você que abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1. Vamos ler a partir dos versículos 6 ao versículo de número 9. Está escrito: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou, isto é, Deus, pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, sejam anátema. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um outro evangelho diferente daquele que já recebestes, seja anátema. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por esta oportunidade, ó Pai, que o Senhor está nos concedendo de ouvir e receber a tua palavra. Senhor, que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual está sendo enviada. Ó Deus, que todo levante do inferno, toda tentativa ofensiva de Satanás de tentar impedir esta palavra, de chegar naqueles que o Senhor já determinou, seja agora repreendida e cancelada toda ação, toda ofensiva do inferno, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante da Epístola de Gálatas, direcionada à igreja em Gálatas. E o apóstolo Paulo, ele começa logo aqui no prólogo desta epístola, se apresentando como apóstolo, não da parte de homem, mas da parte de Deus. E o apóstolo São Paulo, ele enfatiza que Cristo entregou a si mesmo para nos redimir dos nossos pecados. E quando ele chega a partir dos versículos de número 6 em diante, o apóstolo Paulo começa a exortar a igreja que estava se desviando do evangelho de Cristo, porque havia falsos mestres que estavam pervertendo o evangelho do Senhor Jesus. E ele diz: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Então o apóstolo Paulo diz: vocês estão se desviando tão depressa daquele que vos chamou para outro evangelho. Deus que vos chamou pela graça de Cristo Jesus. E agora vocês estão virando as costas para esta verdade que vocês receberam para outro evangelho. E o apóstolo diz: não é outro evangelho, senão que alguns entre vós estão pervertendo o evangelho de Cristo. Se não, vejamos que de fato não é outro evangelho, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, ele traz aqui uma exortação, mas ele também faz uma defesa apologética contra os falsos mestres, contra o falso ensino, que estava se opondo à verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho, que centraliza a pessoa de Cristo, cuja substância, cuja essência não é o homem, mas é Cristo Jesus.
aquele que se encarnou e habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e que subiu à cruz do Calvário e verteu o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo, ele exorta dizendo que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos pregue um outro evangelho diferente do que já vos pregamos, seja anátema. Essa palavra anátema é maldito. Então, quando alguém se levanta contra a verdadeira mensagem, cuja essência e a centralidade é a pessoa de Jesus Cristo, essa pessoa se torna um anátema, um maldito, porque ela está pervertendo uma mensagem divina. E quando nós nos opomos a esta mensagem divina, nós vamos para um lugar de anátema, ou seja, maldito. Mas Paulo diz que seja ele, seja um anjo que vos pregasse aos Gálatas outro evangelho que não o que eles haviam recebido no princípio, fosse anátema. E ele continua dizendo, conforme disse ainda, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito, seja anátema. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos entender que o evangelho de Cristo não precisa de enfeite. O evangelho de Cristo precisa somente que nós falemos, que nós pregamos a ele como centro, porque ele é o centro de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Ele existe antes de todas as coisas. E nele, a partir dele e somente nele, tudo subsiste. Ou seja, Cristo é a origem, mas também o criador e o mantenedor de todas as coisas criadas por ele. Amém? Então, nós precisamos levar em consideração este axioma. Então, nesta noite eu quero falar sobre o tema, um outro evangelho. O textual é o texto aqui de Gálatas que acabamos de ler e eu expliquei. A epístola de Gálatas, segundo os estudiosos, foi escrita entre 50 a 55 da era cristã, depois de Cristo Jesus. E Paulo escreve direcionado à igreja de Gálatas, em Gálatas, para fazer uma defesa teológica contra os falsos mestres que estavam pervertendo o evangelho de Cristo e tentando desconstruir a verdadeira fé na pessoa de Cristo Jesus. Que se você, com a sua boca, confessar o nome de Cristo, confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou, você será salvo. Mas tinha falsos mestres, tirando este axioma, esta verdade, para colocar que o homem era justificado pelas obras da lei. Então, Paulo ele escreve esta epístola com este objetivo, claro, na inspiração do Espírito Santo, para combater a falsa mensagem, o falso evangelho, cuja essência é perverter e tirar Cristo Jesus do centro para colocar obras. Porque ninguém é salvo por obra, ninguém é justificado por obra diante de Deus. Nós somos justificados, pois pela fé em Cristo Jesus. Somente nele nós somos justificados, quando nós cremos no Senhor Jesus. Porém, quando nós cremos, a Bíblia diz em Efésios que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mas nós fomos salvos não por obras, mas para as boas obras. Logo mais eu irei falar mais sobre esse texto. Então, nesta noite eu quero falar com vocês sobre o título, um outro evangelho textual, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6 e ao 9. Então, quando nós observamos a túnica desse texto, é uma defesa clara do apóstolo São Paulo aos falsos mestres, que estava dentro da igreja, e estava persuadindo os cristãos que haviam se convertido ao Senhor Jesus, que eles precisavam circuncidar para poder ser salvos. Com isto, o apóstolo Paulo se levanta para exortar a igreja e para repreendê-las e alertar sobre o engano que estava permeando a igreja, para que eles estivessem atentos, para que eles não se desviassem da verdadeira mensagem que eles haviam recebido e com isto havia sido salvo mediante a fé no Senhor Jesus Cristo.
Então o apóstolo Paulo se levanta e exorta a igreja. Se não vejamos, Gálatas, capítulo de número 3, versículo 1 ao 5 está escrito: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Uma pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo, ele exorta a igreja para que a igreja voltasse à sobriedade, para que a igreja não se apegasse às obras da lei. Porque o fim da lei, Romanos 10, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então, meus amados, nós precisamos levar em consideração que nós não recebemos a justificação, não recebemos o Espírito Santo pelas obras da lei. Nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a salvação pela fé em Cristo Jesus. E Paulo está chamando a atenção da igreja para esta verdade, que a igreja estava se desviando. Ele diz: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então eles receberam o Espírito não foi pelas obras da lei, por obedecer às obras da lei, por seguir a lei a risco. Não, eles receberam a justificação, eles receberam o Espírito Santo pela fé em Cristo Jesus. E Paulo levanta repreendendo para que eles tirassem o coração da falsa mensagem que estava sendo disseminada, que os judeus que faziam parte da circuncisão estavam pervertendo, dizendo que os cristãos de Gálatas, para ser salvo, para ser justificado, precisava circuncidar e obedecer toda a lei. E Paulo se levanta em defesa e repreende a igreja para que a igreja voltasse à sobriedade. E isto também não aconteceu somente na igreja de Gálatas, mas também na igreja de Corinto. Também estava havendo distorção do evangelho da graça por falsos apóstolos, a quem Paulo chamou de ministro de Satanás. Se não vejamos, segundo os Coríntios 11, a partir do versículo 2 ao 4, está escrito: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente, isto é, Satanás, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejais, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofreríeis. Ou seja, ou com razão aceitais. Ou seja, na igreja de Coríntios havia também essa tentativa ofensiva de Satanás de tentar perverter o evangelho, de perverter a mensagem cuja essência, cuja centralidade é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós, quando observamos esse texto de Coríntios aqui, que acabamos de ler, nós vemos claramente que o inferno estava aplaudindo, o inferno estava já cantando vitória, porque achava que seria desta maneira que os cristãos que haviam se convertido, recebido a verdadeira mensagem, ia se desviar e ficaria por si, por isto mesmo. Porém, Deus levanta o apóstolo Paulo para exortar a igreja, para que a igreja voltasse à sua sobriedade, ou seja, ao verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, cuja centralidade é a pessoa de Jesus Cristo. Então, já havia desde este tempo
esta tentativa do império das trevas de ludibriar, de perverter e de afastar os cristãos do verdadeiro evangelho. E não obstante, meus amados, quando este fundamento, que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, é obstruída por aqueles que estão disseminando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o engano começa a predominar o coração dos filhos de Deus. Então, como combater o engano? Pela palavra de Deus. Como combater a falsa mensagem, o falso evangelho? Pela verdadeira mensagem, que é o evangelho de Cristo, a palavra de Deus revelada. Então o apóstolo Paulo, ele se levanta e repreende para que os discípulos de Gálatas permanecessem fiel à mensagem que inicialmente eles haviam recebido, para que eles abrissem mão do engano, porque o engano, quando predomina, nós somos afastados da presença de Deus. E Paulo, ele se levanta fortemente em defesa como um verdadeiro apologeta, e ele diz à igreja para que eles não se desviassem da verdadeira mensagem. Amém? Então, quando o engano entra no coração do homem, aí o homem fica impossibilitado de receber a justificação e também a salvação, e com isto o homem está sucinto a viver debaixo de um engano do império das trevas. E com isto nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ter cuidado, porque assim como Paulo exorta a igreja de Gálatas e a igreja de Corinto, Deus, mediante esta palavra, nos exorta nesta noite, para que nós tenhamos cuidado, para que nós voltemos o nosso coração com fervor e com ardente desejo pela palavra, e leamos a palavra, meditemos na palavra, busquemos a presença de Deus na sua palavra, porque Deus quer se revelar pela palavra. Amém? Glória a Deus. Então, quando o engano entra no coração do homem, não há justificação, não há salvação, e com isto nós precisamos estar em alerta, porque a igreja de Gálatas estava sendo levada a acreditar que ele só podia ser justificado e ser salvo mediante as obras da lei. Mas Cristo Jesus, em Cristo Jesus, a lei tem seu fim consumado. E nós precisamos ter esta verdade implantada, enraizada no nosso coração, porque, como eu já disse, Romanos, capítulo de número 10, versículo 4, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo Jesus. E nós precisamos ter este axioma em nossa vida, em nosso coração implantado. Porque se o homem é justificado mediante as obras da lei, a morte de Cristo torna-se inútil. Então, desde a época do apóstolo Paulo, que o diabo vem usando métodos para distorcer a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho, para tentar entronizar o engano, porque se o engano entra no coração do homem, o homem fica impossibilitado de receber a verdadeira mensagem e se converter da sua vida de pecaminosidade e aceitar a justiça, a oferta de Deus otorgada no seu Filho, Jesus Cristo. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos estar em alerta, porque nesta última hora o diabo está trabalhando com todos os seus arsenal para tentar desviar o nosso coração da verdadeira mensagem para um lugar distante de Deus, porque em fazendo assim, nós estaremos desviados e quando a igreja for arrebatada, nós ficaremos. Então, nesta hora, a palavra de Deus para mim e para você é: tende bom senso, estais atento, o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, rugindo e bramando como leão que procura quem possa tragar. Então, tenha cuidado, porque nesses dias o diabo tem trabalhado com todos os seus arsenal para tentar desviar o coração dos cristãos. E com isso ele tem usado o método da perversão da mensagem de Cristo. E nós precisamos ter cuidado, porque a morte de Cristo não foi inútil.
Não, a morte de Cristo não foi algo aleatório. A morte de Cristo teve um objetivo, estava dentro do escopo, do bojo da vontade de Deus, que era para nos justificar dos nossos pecados, nos resgatar da morte, para nos dar vida e vida em abundância. Romanos 5, versículo 1, a Bíblia diz: justificados pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem alcançamos a graça. Então, nós precisamos estar atento, porque esta última hora o diabo tem trabalhado para gerar engano, colocar engano no nosso coração, porque quando o engano entra no coração do homem, não há arrependimento. Quando o engano entra, não há conscientização da sua condição de pecaminosidade. Então ele trabalha para prender as pessoas numa falsa mensagem no âmbito da igreja, mas no mundo ele trabalha com um falso conceito que todos os caminhos levam a Deus. Meu querido e minha querida, todos os caminhos podem levar a Deus para o dia do juízo final, mas para a comunhão, para ter uma vida salva, de relacionamento com Deus, somente em Cristo Jesus você alcança isto. Porque João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então nós não vamos ter um relacionamento com Deus por meio de obras, por meio de religiosidade. Não, nós só podemos ter um relacionamento com Deus mediante Cristo Jesus, o Senhor da glória. E esta revelação nós recebemos, nós encontramos pela verdadeira mensagem do Evangelho. Então, preste atenção em quem você tem ouvido. Preste atenção se a mensagem que você tem ouvido tem a centralidade, a essência é a pessoa de Cristo, é a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição. Porque se não for, meu querido e minha querida, abra mão, porque é um evangelho de palha. E o mundo está cheio de mensagem de palha. Mas neste último tempo, nesta última hora, Deus está levantando verdadeiros apologetas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para levar a mensagem proclamadora, cuja essência é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quando o engano entra no coração do homem, não há arrependimento, e se não há arrependimento, não há salvação. E com isto, para que não haja essa conscientização de que nós precisamos nos arrepender, Satanás trabalha no coração do pecador para implantar o engano. A cada dia mais, que ele não tem que se arrepender porque ele já está salvo, que ele não é pecador. O diabo trabalha desta forma para tentar enganar. E com isto, não há conscientização no coração do pecador. O diabo usa dos seus ministros para promover engano, distorcendo o evangelho de Cristo, colocando o homem no centro, tirando o verdadeiro sentido do evangelho, que é Cristo Jesus, o Senhor da glória. Este método é o método antigo que o diabo se utiliza para desconfigurar a mensagem da cura do pecador. E a Bíblia diz em João 8:44, a Bíblia diz que quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo ele é astuto, ele trabalha com este propósito de perverter a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho, cuja essência é Cristo Jesus, porque Cristo é o evangelho é Cristo, o evangelho sem Cristo não é evangelho. Entendeu, meus amados? Não é evangelho. Há muitas mensagens de autoajuda no presente século que nós estamos vivendo, exaltando o homem, colocando o homem como o poderoso. Não, o homem não é poderoso, o homem não é o tal. Quem é poderoso e quem é soberano é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como o apóstolo João disse na sua epístola. Amém? Então, neste último tempo, o inimigo tem trabalhado para perverter o verdadeiro evangelho. E este não é um método, uma tática que é nova. Eles, desde a igreja primitiva, que ele tem trabalhado desta maneira. Aqui, como lemos no texto áureo, em Gálatas, havia pessoas, falsos mestres, pervertendo o evangelho de Cristo para tentar
tirar a centralidade de Cristo para colocar salvação mediante obras da lei. Porém, o apóstolo Paulo exorta a igreja que eles não receberam a salvação, a justificação, que eles não receberam o Espírito Santo pelas obras da lei, mas pela mensagem da fé, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, este método de perverter o evangelho de Cristo, o diabo se utiliza desde o tempo da igreja primitiva para tentar desconfigurar a mensagem da cura do pecador. E aqui fica a pergunta: como saber se a mensagem ou se o profeta que nós estamos ouvindo é de Deus, se ele traz o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo? Se não, vejamos o que o apóstolo João diz na epístola de 1 João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1 ao 3, está escrito: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que havia de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, como eu posso identificar se aquele profeta está falando pelo Espírito de Deus? Essa é a mensagem dele, centraliza a morte e a ressurreição de Cristo, a encarnação de Cristo, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, João está dizendo, você vai conhecer se o Espírito é de Deus, se o Espírito que está falando confessa que Jesus Cristo veio em corpo. Então, é desta maneira, e ele diz que se o Espírito não confessa essa verdade plena, não é de Deus o Espírito, mas é o Espírito do anticristo, a respeito do qual ele havia dito para a igreja, o apóstolo João, havia dito para a igreja que haveria de vir ao mundo, e o qual já está no mundo. E este Espírito tem permeado a igreja para tentar nos desviar do propósito de Deus, da missão, porque a igreja não é só um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo e por isso ela se move em prol de um propósito, de uma missão, que é de proclamar o evangelho de Cristo. Porque quando Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, ele deu uma missão aos apóstolos: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a verdadeira mensagem do evangelho, porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O Verbo de Deus que se fez carne e que habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E quando o pecador recebe esta mensagem, crê nesta mensagem e recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, instantaneamente ele é perdoado, ele é justificado e ele é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Não é por obras, não é porque você pratica boas obras, não é porque você é bom. Não, nós não somos bons. Isaías 64, 6, a Bíblia diz que as nossas obras somos como trapos de imundícia diante de Deus. Então nós não somos salvos por obras, nós somos salvos por fé, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então o pregador, o profeta precisa trazer este axioma na sua mensagem: que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então, quando nós continuamos olhando, analisando a epístola do apóstolo João, ele continua alertando na sua segunda epístola, se não vejamos, segunda epístola de João, a partir do versículo 6 está escrito: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai para vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro o galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho.
se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudai, porque quem o sauda tem parte nas suas obras. Então, quando nós olhamos para esses textos que o apóstolo João cita nas suas epístolas, nós vemos um alerta que nós, para identificar o engano, nós precisamos olhar para o tal, para o indivíduo, se ele traz a mensagem, se ele traz os ensinamentos de Cristo. Se ele não tem os ensinamentos de Cristo, nem saúde ele, nem dê a paz do Senhor a ele, porque esta pessoa está debaixo da influência do anticristo. E não é aqueles endemoniados que está endemoniado e não sabe que está endemoniado. É pessoas que estão endemoniadas debaixo da influência de Satanás e sabem que está sendo guiado e conduzido pelo diabo. E que a mensagem do evangelho na boca dele está sendo pervertida. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não caiamos no engano do presente século que o inimigo está se utilizando, tem disseminado para tentar nos enganar, nos afastar da presença de Deus. Então, quando nós nos reportamos desde a igreja primitiva, discorrendo a reforma protestante, nós vemos que sempre houve grupo na história do cristianismo tentando distorcer o evangelho de Cristo. Por exemplo, em 325 depois de Cristo, houve um grupo chamado arianismo que tentava distorcer a mensagem do evangelho de Cristo. Eu quero ler um texto teológico aqui sobre este grupo chamado arianismo. Eles diziam que o filho e o pai não têm a mesma essência. E o filho é um ser criado, embora em termos origem, grau, ele deve ser conhecido em primeiro lugar entre os seres criados. Eles também diziam que, embora o filho seja o criador dos mundos, existindo, portanto, antes deles, de qualquer coisa, houve um tempo quando o filho não era. Ou seja, este grupo arianismo, essas pessoas, eles negavam a divindade de Cristo. Para ele, Cristo passou a existir no momento em que ele foi gerado no ventre de Maria. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra do Eterno é enfática ao dizer que no princípio era o verbo. Esta palavra princípio que aparece no Evangelho de João, logo no prólogo, ela também aparece em Gênesis, princípio. Mas diferentemente de Gênesis, que está se referindo ao princípio da criação, quando João cita esta palavra princípio aqui, a palavra no original é em raque, que aponta para antes da criação. E isso significa dizer que Jesus Cristo é o verbo de Deus pré-existente, ou seja, ele existe antes de todas as coisas na sua divindade, mas como homem ele passa a existir no momento em que ele foi gerado no ventre de Maria, da Virgem Maria. Ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo de Deus, não entre a relação entre o homem e a mulher, mas foi concebido pela presença, pelo poder do Altíssimo, operando pelo Espírito Santo de Deus. Então, este grupo dos arianismo falava contra a divindade de Cristo, contra a pessoa de Cristo. Por isso, houve um concílio de Nicéia para combater este engano que permeava a igreja do Senhor Jesus. E no concílio foi discutido a divindade de Cristo, a sua deidade, mas também houve ali uma refutação deste engano do arianismo. E no credo de Niceno, está escrito nos registros históricos que foi determinado este credo para combater este engano do arianismo, mas também fazer uma defesa apologética sobre a pessoa, a divindade de Cristo. Se não, vejamos, cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito,
de uma só substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. As coisas que estão no céu, as coisas que estão na terra, que por nós, homens, e por nossa salvação desceu e foi feito carne, e se fez homem, sofreu e ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e também no Espírito Santo de Deus. Então aqui está o credo de Nicéia, para combater o engano que se levantou em 325 da era cristã, que estava se levantando fortemente contra o verdadeiro evangelho, cuja essência é a pessoa de Cristo. E este grupo dizia que Jesus, ele não era Deus, que Jesus era um ser criado, e que houve um tempo que Jesus não era. Porém, esta defesa do concílio de Nicéia combateu este engano, abafou este engano. E no presente século que nós estamos vivendo, há uma tentativa do inferno de tentar trazer o engano, não negando a divindade de Cristo diretamente, mas colocando o homem no centro, dizendo que o homem pode, que o homem é. Mas deixa eu dizer algo aqui que serve para mim e para você. Eu não sou, tu não é. Eu não posso, você também não pode. Quem pode é Ele, quem é Ele. E por meio dele é que nós podemos todas as coisas, somente por meio dele. Amém? Então, esta é a palavra desta noite. Esta palavra que é uma defesa contra aqueles que têm distorcido a verdadeira mensagem para colocar o homem no centro. E esta mensagem tem o objetivo de centralizar a divindade de Cristo, de centralizar o verdadeiro evangelho de Cristo, cuja essência é o Senhor Jesus Cristo, que se encarnou, desceu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, aquele que nos nulo revelou o Pai, e por meio dele nós temos paz com Deus, por meio dele nós somos perdoados, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, como diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 8 em diante, está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparada por Deus. Então você não é salvo por obras, você foi salvo para as boas obras. Então continue praticando boas obras, porque mediante as suas obras você tem glorificado o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero orar por você que ainda não tem uma aliança com Deus, ainda não tem uma aliança com Cristo Jesus. Ore comigo desta maneira, porque Romanos 10, versículo 9, a Bíblia diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra, eu reconheço que eu sou um pecador, reconheço que eu preciso da tua graça, do teu perdão, da tua justificação, para que eu possa ter paz com Deus. Neste momento eu me arrependo dos meus pecados e eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida para o louvor da tua glória. É o que eu oro, é o que eu peço para a tua glória, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Receba esta palavra, também compartilhe para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.